Olá e bem-vindo a mais um tutorial de Julia. No tutorial de hoje a gente vai falar sobre o meu framework de desenvolvimento, que eu acho que pode ser útil para outras pessoas e com certeza vai ser útil para meus alunos, porque eu estou exigindo que eles façam uso desse framework, ok? Então, a gente vai tocar levemente no assunto de criar um pacote e como usar esse pacote no VS Code. Eu já fiz alguns vídeos sobre criação de pacote, então muito já está antigo, já pode ser visto em detalhes, tá? Já tem mais de uma hora de vídeo sobre isso, mas eu vou fazer uma parte mais resumida e mais completa sobre como desenvolver, por exemplo, um código de TCC que envolva a criação de pacote. Vamos lá? Então eu estou aqui dentro do VS Code, tá? Eu deixei ele vazio para a gente abrir juntos os pacotes. Não vou não vou pegar nada pronto, vou criar tudo e essencialmente como a gente vai fazer é a gente vai criar dois pacotes, ou mais corretamente, dois repositórios no GitHub. Um deles é o pacote e o outro são os scripts. Isso é como eu faço meus artigos, isso é como eu peço para os alunos fazerem TCC, mestrado, doutorado, quando tiver, várias coisas eu peço para fazer dessa maneira. Então por quê? Primeiro porque o pacote ele tem que ser meio autocontido. Aquelas coisas do pacote têm que ser úteis para outras pessoas. Então, se eu for fazer um pacote, por exemplo, de machine learning, e eu for criar um método de classificação, um método é útil. Mas se esse método de classificação ele é só parte do meu TCC, porque o que eu quero fazer, na verdade, é fazer a classificação de, sei lá, de um tipo de financiamento lá, por exemplo, né, sou um tipo de investimento, alguma coisa assim, eu quero ter o pacote que faz essa parte e eu quero ter a outra parte que usa o pacote. Então eu quero ter duas coisas separadas. Tá? Isso daqui pode não ser novidade para quem já trabalha com desenvolvimento de software, mas, enfim, para os meus alunos que não têm a base computacional, a base é matemática, né, é bom deixar isso claro. E aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que eu faço isso no VS Code. Tá? Então vamos lá, eu vou criar algum pacote aqui. Então aqui eu vou abrir um folder, tá? O, a pasta onde eu quero trabalhar, onde eu vou criar um pacote. Eu vou criar com o nome aqui framework pacote.jl, porque eu já sei que ele vai ser um pacote. E isso daqui eu estou fazendo no lugar de fazer direto pelo Julia. Por quê? Essencialmente porque eu tenho toque e eu gosto que ele fique dessa maneira. Alternativamente, você pode abrir no Julia e criar isso daqui. No entanto, como ele é um pacote, eu preciso, depois que eu já estiver dentro do pacote, abrir o Julia, busca lá Julia REPL, certo? Dá um zoom aqui uma vez para você visualizar melhor. Tá vazio, tá vendo? Eu tô dentro do framework pacote vazio. O Julia REPL tá abrindo aqui embaixo, não tem nenhum arquivo. Na hora que o Julia REPL tá aberto, eu aperto o colchete, generate, e aí eu coloco o nome do meu pacote. Framework pacote. E ele cria. Só que eu quero tirar as coisas daqui e jogar para fora. E aí eu posso remover essa pasta que está vazia. Pronto. E é isso que eu quero no meu pacote. Começo de conversa. Eu quero um framework que tenha um módulo, que vai ter o nome do pacote certinho, e eu quero esse project. Se não fosse por causa desse UUID aqui, eu criaria tudo na mão, porque não é tão demorado assim. Mas esse UUID não é simples de gerar, você precisa achar a função certinho. E é mais fácil já a função generate. Bom, criou ela, o que mais que você precisa para seu pacote? Você precisa de uma pasta testes, e aí você vai precisar de um arquivo run tests. Você provavelmente vai precisar de um arquivo Travis, e aí arquivo Travis, digamos que a melhor maneira é você sair copiando de um para o outro, então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir um arquivo Travis de outro pacote, então vou abrir um arquivo e eu vou escolher o arquivo no JSO
no melhor no JSON não, vamos pegar uma coisa pequena. Vamos pegar no pequenos, no Dice Rows. Inclusive não vou pegar nem no Dice Rows, vou pegar no jet.jl, que é um arquivo que eu estou trabalhando. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse projeto, é bem legal. Aqui ele está oculto, porque ele está em... ele é um arquivo .travis, tá? Se eu apertar Ctrl H, ele aparece para mim, tá vendo? Se você tiver no Windows, eu não tenho certeza de qual é o comando, mas aí você pode abrir ele manualmente. O importante é você abrir esse arquivo .travis, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, vem aqui novo arquivo, .travis.yml e salva, ok? Então esse arquivo .travis é para a gente poder setar online que ele automaticamente rode nossos testes. A gente precisa criar conta no Travis para isso daqui funcionar. Então, linguagem Julia, eu quero que ele rode no Linux. Eventualmente eu posso querer que ele habilite o OS X e o Windows, mas o Linux é o rápido de rodar. Mesmo que você esteja trabalhando no Windows, vale a pena habilitar o Linux. Eu quero que ele rode na versão 1.0, na versão 1, que é a mais atual, e na versão Nightly, tá? Que é a versão quebrável. E se der tudo errado, me notifique, tá? No caso, notificações por e-mail para quem? Eu. Quando funcionar, um sucesso, nunca, não precisa me avisar que funcionou, que eu estou aceitando que funcionou. Se falhar, se mudar, ou seja, se estava funcionando e falhou, ou se estava falhando e funcionou, ele me avisa, beleza? E change. Branches, aí aqui é uma coisa importante, eu quero que ele me avise. Eu quero que ele me avise não, eu quero que ele rode isso apenas no branch main. Você pode às vezes mudar isso aqui para master, o padrão é o master, tá? As pessoas estão mudando para o main alguns dos repositórios do GitHub, mas enfim. E esta coisa mágica que está aqui quer dizer tags. Quer dizer que se eu lançar uma versão V1.0, e aí tem um monte de coisa extra aqui, ele vai rodar o Travis lá. Isso é especialmente importante se você tiver documentação, porque ele vai criar documentação para aquela versão tagueada, a versão estável. Então aqui eu estou criando os jobs e eu só estou fazendo para ele nos jobs que, olha, aceita que falha no Nightly. Por quê? O Nightly é a versão que eles estão todo dia atualizando. Então isso aqui vai estar tudo quebrado. Tá? Em geral ele vai quebrar várias vezes. Então deixe isso daqui sempre lá. E isso daqui que eu já deixo copiado de um pacote para outro quando eu tiver a documentação pronta, ele vai rodar essa documentação aqui, tá? Então, de novo, eu estou copiando isso daqui há anos de um pacote para outro, editando quando necessário, né? Mas sempre copiando. E essa parte daqui também a gente vai usar esse after success. Então, depois que ele funcionar, depois que ter o sucesso, você roda este comando aqui, que quer dizer, quando eu estou no Linux, porque eu não quero rodar para todos, para o Windows principalmente é ruim, ele quebra um pouco as coisas. Adicione o pacote coverage e submita a cobertura desse pacote. Então você talvez já tenha ouvido falar sobre cobertura de código. Se não ouviu, a gente vai ver hoje brevemente, um pouquinho a respeito, tá? Então tá aqui, salvei esse cara, framework pacote. Você quer criar um readme para avisar sobre o seu pacote. Então aqui eu vou criar um framework pacote.jl. Então este pacote serve como ideia do framework do Abel mostrado no vídeo do YouTube. Ok? Salvo. No VS Code você pode apertar Ctrl Shift V para que ele faça o preview do readme. Você consegue ver exatamente como ele fica. A gente vai editar isso aqui depois com resultados. Fala, beleza, estou satisfeito, que bonito. Salvei. Tem um project, tem um Travis, tem um run tests. Você pode acrescentar um outro arquivo, que é o arquivo de license, a licença. Então, aqui no VS Code, eu tenho, ou talvez não tenha instalado ainda, mas tem esse license. Eu confesso que eu não lembro se ele é padrão ou não. Deixa eu buscar aqui nas extensões, a gente vai descobrir se ele é padrão ou não. License. Aparentemente ele é padrão do VS Code.
license, choose license, e a gente escolhe uma licença para que ele coloque o código dessa licença aí. Tem diversas escolhas, claro. Como isso aqui é um pacote de exemplo para as pessoas copiarem, eu vou deixar como MIT, que a licença do MIT era simplesmente faça o que você quiser, não precisa nem falar que, né? Pô, usa à vontade aí, usa para ganhar dinheiro, o que você quiser fazer, tá? Ele é realmente extremamente permissiva, deixa você fazer o que você quiser. Mas aí eu coloco aqui quem que é e quando. Abel Soares Siqueira, sou eu, by the way, se você não estiver sabendo. Eu gosto de deixar license.md. Opa. Porque aí ele também compila como Markdown, tá bom? Em vez de deixar ele fechadinho. Mas é desnecessário, tá? Na prática não faz muita diferença. Você pode até colocar assim se você quiser, para ele realmente ficar formatado e etc, etc. Essas coisas todas, é desnecessário. Mas é tão divertido fazer, né? Por que não fazer? Então tem o Travis, tem o License, tem o Project, tem o README. O pacote, no entanto, não faz nada, tá? E aqui tem uma coisa extremamente importante que a gente não rodou quando a gente criou esse Julia REPL, que foi para ele acessar este environment. Por enquanto a gente não fez nada, a gente só criou arquivos, a gente não começou a trabalhar ainda. E você vai ver que aqui eu estou no 1.5. Eu preciso estar no environment do pacote. Beleza? Note que ele até mudou o VS Code aqui, ele criou algumas coisas. E isso já me leva à criação de mais uma pessoa, que é o git ignore. São arquivos que eu quero que ele ignore. E um deles é sempre o VS Code, porque essa documentação aqui não é para fazer parte. Tá? Bom, o git ignore não tem git rodando ainda, então ele não vai rodar nada. Aqui ele não está funcionando porque ele está no outro environment. Então você fecha esse REPL, você manda abrir um outro. E ele vai abrir no environment correto. Fantástico. Vamos... Está demorando um pouquinho, porque é a primeira vez que está rodando. Aperta colchete, teste, enter, ele roda os testes. Que no caso não tem teste nenhum para ele rodar, então é fácil. Sem pressa nenhuma dele, você está vendo, né? Bom, enquanto isso a gente pode ir planejando um pouco o que a gente vai escrever. Nesse framework pacote, eu não tenho muita necessidade do que eu quero fazer com ele, mas eu quero reaproveitar para poder depois transformar no pacote para as pessoas usarem em otimização. Então eu quero criar aqui um solver, entre aspas, de otimização. Entre aspas, porque ele não vai ser um solver decente, tá? É só um exemplo bocó. Então aqui ele rodou, tá vendo? Funcionou tudo bonitinho, não tinha absolutamente nada lá dentro, então não tenho o que fazer. Então o que eu vou fazer aqui é criar os mínimos de um solver de otimização para a gente poder eventualmente reutilizar. Você provavelmente não vai querer ver os detalhes disso, tá? Então, se você quiser sair correndo, não tem problema. Se quiser pular para frente do código, não tem estresse. Eu acho que eu vou explicando os detalhes só para você saber o que está acontecendo, tá? Então eu vou criar um background para as pessoas usarem para criar um solver de otimização na disciplina. Então tem duas partes importantes, NLP Models e Solver Tools, que é a entrada e a saída do solver. E eu vou implementar um método gradiente aqui muito simples, fazendo exatamente essa ideia. Então gradiente JL. Eu vou criar a função gradiente, ela deve receber obrigatoriamente um NLP. E esse NLP é do tipo Abstract NLP Model. Ele não deu load porque eu ainda não tenho esse cara instalado.
E eu preciso, já que eu vou usar esse NLP Models, adicionar o NLP Models e esse Solver Tools. Então você manda um add NLP Models e Solver Tools e ele vai instalando. Eu quero que esse pacote seja utilizável pelos alunos, então é preciso que ele seja compatível. Então aqui no Project, você viu que ele mudou, né? Você viu que ele adicionou dependências aqui em cima, ele vai atualizando toda vez que você mexe aqui embaixo. Então aqui no Project, além disso, eu vou colocar um compat, que é da compatibilidade desses solvers, desses pacotes. E a compatibilidade, você vem aqui dar um status, você vê qual que é a versão atual deles. Ele deveria funcionar na versão 0.13 e ele deveria funcionar na versão 0.3. Se for mais importante, se for mais, não, ele não pode funcionar na versão 0.13.1, você pode vir a colocar 0.13.2. Aqui não deve fazer muita diferença, então eu vou deixar assim. Apesar da gente não estar testando, mas enfim. Quando você coloca igual e 0.13 e 0.3, isso aqui está dizendo que ele vai funcionar em toda a versão 0.13.x, tá? Qualquer versão 0.13 e 0.x. Ele não vai funcionar na versão 0.14. Então é como se fosse um intervalo assim. 0.13.0 até 0.14.0 aberto, tá bom? Ele não aceita essa versão 0.14, tá? Muito menos a versão 1.0. Então isso aqui está sendo restrito. Se você colocar um igual aqui dentro, aí quebrou tudo. Não, ele vai focar só naquela versão específica. Não é isso assim. Então beleza, ele tem agora os dois pacotes. Eu preciso que... preciso que nada, que já está funcionando. Então aqui, estou falando para ele, olha, vai ter CNLP Models, tá? Eu vou colocar um atol 10 a menos 6, um rtol de 10 a menos 6, que são as tolerâncias, um máximo de iteração de 1000. O que mais que a gente vai precisar? Um máximo de tempo de 10 segundos. Por enquanto é só. E o meu método gradiente ele precisa de um ponto inicial. Ele precisa da tolerância, e a tolerância aqui vai ser atol mais rtol vezes a norma do gradiente. E como eu vou ficar usando o gradiente e a função objetivo várias vezes, eu vou criar aqui em cima funções para que eu não tenha que ficar chamando o grad explicitamente. Então aqui, nabla f de x, enquanto não estiver resolvido ou cansado. Então essa formação que eu estou fazendo aqui é uma coisa minha, da maneira que eu uso em otimização, não se preocupe. Resolvido quer dizer que a norma do gradiente é menor do que epsilon. E cansado quer dizer que o número de iterações passou do máximo ou que o tempo passou do máximo. Então aqui quem que é a iteração? É 0. E quem que é o tempo? Bom, eu vou definir um t0 como sendo time e o tempo como sendo time menos t0. Esse t0 aqui eu vou usar aqui em cima e esses três caras eu vou usar em toda iteração. Sendo que eu preciso atualizar também o número de iterações. Inclusive aqui embaixo você pode fechar, né? Pode fechar tanto no x como usando Ctrl apóstrofe 2 vezes. Ok, então ele está atualizando as iterações e ele vai fazer alguma coisa aqui dentro. Esse meu método gradiente, ele vai fazer assim. Ele vai ser um método sem busca nenhuma, ele vai ter um passo alfa. E aí ele vai fazer x menos igual alfa nabla f de x. Só isso. É muito simples, ele é só um decréscimo que está dando. Quer dizer, potencialmente, porque ele pode andar demais. E eu vou diminuir o passo alfa multiplicando ele por 0,99. É um método bom? De jeito nenhum. Tá? É um método muito simples. O objetivo é justamente os alunos implementarem métodos melhores do que esse. Bom, bem melhores, né? E aí eu vou retornar a saída. E a saída é um Generic Solver Stats. E aqui eu estou percebendo que, talvez pelo fato de não estar usando o Solver Tools aqui dentro, Generic Execution Stats, ele não está achando. Vou apertar um Ctrl espaço, um F12.
Eu gostaria que ele estivesse autocompletando. Eu não sei exatamente o que faz com que ele complete. Não está funcionando. Generic Execution Stats. Ó, ele deveria completar aqui agora. Não está indo. Bom, deixa ele assim, ele vai falhar. Eu vou rodar uma vez para ver se pelo menos ele está entendendo. Run test está vazio, então aqui eu vou criar um using framework pacote. E eu vou usar um teste também, que é quando a gente precisa fazer os testes. Eu vou criar um test set, que é um conjunto de testes básicos, begin end, e aqui dentro eu coloco testes. Tá? Então aqui eu crio um AD NLP Model, e para isso eu vou precisar do NLP Model também. O meu modelo simples vai ser uma função quadrática, x1 menos 1 ao quadrado, mais x2 menos 2 ao quadrado sobre 4. E eu vou começar do ponto 1.0, não, vou começar do ponto 02 e torcer que ele seja suficiente para ele funcionar. Se não for também não tem problema. Output vai ser gradiente do NLP. Teste que a solução é aproximadamente 1.0, 2.0. Fantástico. Como é que a gente pode executar isso? Maneira 1, você vem aqui e roda teste de novo. Ele vai lá e roda essa ordem de coisas. Ele vai falhar, tá? O nosso Generic Execution Stats não está bem formado, mas eu quero ver se rodando ele identifica que tem que autocompletar as coisas, tá? Uma coisa que ele vai reclamar é que não tem o teste também. Bom, que eu já vou avisando para você. Como eu falei, ele não tem o teste, então você adiciona o teste. Aqui ele atualizou o teste. Mas uma coisa importante é que você só quer esse teste quando você estiver fazendo testes. Então você pega ele, remove, e você cria mais uma seção aqui chamada Extras. E você cria Targets. E você diz que quando eu chamar o teste em minúsculo, ele tem que adicionar o teste. Tá vendo? Então aqui, coisas extras, esse pacote, e os targets são testinho, vai dar um testão. Roda de novo. Então aí ele deu erro, então olha só. Gradiente não foi definido, tá um erro interessante. Ele nem chegou naquela parte ainda porque eu não exportei o gradiente. Então aqui eu vou exportar o gradiente. Export gradient, gradiente, na verdade que é em inglês. Não é em inglês, quer dizer. Salvou, manda ele rodar aqui de novo. O erro foi agora a falta do norm. A norma, a gente sempre esquece da norma. Using linear algebra. E roda teste de novo. E assim, ele esqueceu, eu não tenho linear álgebra. Roda teste. Fantástico. Então agora ele deu um erro. Não tem nenhum método Solver2 Generic Execution Stats, tá? Ele fala que deveria ser alguma coisa com esse monte de outras coisas dentro. Tá rodando, tá? Bom, eu falei que a maneira 1 de rodar é você realmente pegar esse cara, abrir e dar um run test, né? Deixa eu remover isso aqui. Fechar aqui. Eu fechei o gradiente, não devia, porque eu deixei um monte de coisa aberta por lá de cá. A gente está com o framework e o gradiente é importante. Mas outra maneira de você rodar é você vir aqui no Run Tests e você dá Shift Enter nele e você vai ver o que ele vai fazer. A diferença principal é ele está abrindo esse Run Tests aí e rodando todas as coisas no seu environment. Se você fizer uma mudança muito grande no framework pacote, alguma coisa que o pacote revise não consiga dar conta, por exemplo, se eu estiver trabalhando com estruturas, ele quebra. Se eu estiver trabalhando com variáveis constantes globais, ele quebra se você mudar elas.
Então, eventualmente, você vai ter que fechar o Julia. Você fecha aqui, né? Na lixeira. E abre de novo e você pode rodar de novo, ele funciona. O Google querendo de novo se meter. A outra maneira de você rodar isso é você sempre rodar o teste. E aí você vê o que acontece. Rodar o teste também funciona. Ele é mais prático, né? Quer dizer, ele é mais lento, mas ele é exatamente o que o Run Test faz. Então, quando você for jogar online isso, né? Ele for rodar automaticamente o teste online, ele vai rodar como se a gente estivesse rodando o teste. Então você tem que de vez em quando verificar. Então aqui ele deu erro. Então, olha, não tem nenhum Generic Execution Stats. E é o erro que a gente já sabia. E aí, pessoal, eu fui lá dar um reload, porque ele não estava aparecendo, e agora ele aparece, tá? Se você não souber como dar um reload, você aperta a palette aqui, reload, window, Ctrl R também resolve. E aí agora ele fez. Eu estou aqui olhando no Julia Language Server, e aparentemente ele foi lá e rodou coisas a mais que não tinha rodado antes, ou alguma coisa do tipo, tá? Sem estresse. Note que ele fechou o Julia por causa disso, né? Então aqui você vê, ele está aí mostrando quais são as coisas que você precisa para esses Generic Execution Stats. Eu vou colocar então as coisas aqui. Ele precisa do status, qual que é o status atual, eu vou ter que criar ainda. Ele precisa de um solution. Na verdade essa daqui não é a principal, é este daqui. Isso, é o 2. Ele precisa do status, ele precisa de um NLP e aí coisas opcionais depois, tá? Então aqui eu vou fazer assim. E aí as coisas opcionais depois que ele precisa, sai da frente aí. As coisas opcionais que ele precisa são qual que é a solução atual, é o x. Qual que é o valor de função objetivo, é o f de x. Qual que é o primal, o dual norm. O dual norm é a norma do gradiente, certo? Qual que é o elapsed time, tá? O elapsed time é o delta t. Qual que é a iterations? É o iter. E é isso, por enquanto é isso, pelo menos. Tem outras opções que a gente pode passar, mas nesse problema restrito, que não tem muita coisa, é só isso daqui. Aqui ele está dando erro de que as coisas não vão funcionar como deveriam, mas provavelmente porque não tem status definido. E aí o status eu vou criar aqui em cima como unknown. A lista de status é limitada, tá? E aqui, se resolvido, status é first order. Se não, se tiver cansado, ele pode ter estourado o número de iterações. Aí o status é max iter. E se não, se ele tiver passado do limite de tempo, o status é max time. Fecha, fecha. Deixa eu voltar aqui, certo? Vamos mandar ele rodar e ver o que tem de erro ali que ele ainda está reclamando. Então aqui eu quero rodar e ver todos os... é o iter, não é iterations. Eu errei e é dual fis, não é dual norm. Dual fis e iter. Isso que às vezes ajuda a ler, mas enfim. E agora ele está pré-compilando para rodar. Não se preocupe, ele já vamos mandar rodar de novo já já. Como esperado, ele deu erro aqui, que ele rodou a primeira vez coisas que não existiam. Mandei rodar o run test de novo. Agora ele deu erro ainda. Vamos ver que erro que ele deu. Ele deu o erro que ainda foi o mesmo erro. Eu estou na situação certa agora. Acho que eu não tinha salvo o arquivo. Agora sim. Agora eu salvei o arquivo, rodei de novo. O erro que ele deu é, olha, você falou que a solução deveria ser 1.2, mas eu achei aqui a solução 1.0.0.9, não sei o que, e 1.9.9.9.2.3. Ela não é quase 1.2. É porque a precisão desse quase é muito, muito justa, né? Então realmente não é esperado que ele funcione. Mas é bom só pra gente ver que estava funcionando a ideia. A maneira que eu vou fazer é considerar a norma. Na verdade eu posso fazer assim.
eu posso usar o isApprox, que é a mesma função, só que eu coloco um rtol, que é a tolerância de 10 a menos, e aí eu escolho uma tolerância bem alta, 10 a menos 4. Mandei rodar de novo, roda aqui para baixo. Passou em tudo, todo mundo feliz. O método está funcionando para este problema aqui, tá bom? Não quer dizer que ele vai funcionar para qualquer problema. A gente pode testar outras coisas. Então, teste que é aproximadamente, que o valor da função objetivo é aproximadamente 0. rtol 10 a menos 4. Rodei de novo. Ele falha. O problema é rtol quando é 0 não vai dar certo, né? Ele falou 10 a menos 13 é quase 0. Não para um rtol, a gente pode pensar para um atol. E aí nesse caso é mais fácil falar. Teste que o valor de função objetivo é menor que 10 a menos 4. Pronto. Ele fala sim, é verdade. Testando a solução, testando o valor de função objetivo. A gente pode testar que a factibilidade dual, que quer dizer o nome do gradiente, nesse caso é menor que 10 a menos 4. Ele funciona. A questão de tempo e interação a gente não tem muito o que testar, tá bom? Não precisa sofrer com isso. A questão é que ele roda para esses testes todos. Então, beleza. Aqui eu vou fazer... Eu tenho o pacote, agora eu preciso fazer ele rodar, preciso criar o Git dele e colocar ele online. Eu vou usar só o VS Code para isso. Aqui eu entro, ele fala não tem Git, eu peço para ele inicializar. Ele inicializa e faz, tem todas essas coisas que você quer que eu adicione, eu quero que você adicione tudo. Vou de baixo para cima. Run test, sim. Gradient, sim. Framework, sim. Readme, sim. Project, sim. Manifest, não. Então, manifest.toml não é para você colocar. Então, coloca aqui dentro do seu ignore o manifest. Volta aqui. License, sim. Travis, sim. E git ignore, com certeza. Todas essas coisas. E mensagem, primeiro, commit. Ctrl, Enter, rodou. Eu tenho aqui um Git Graph, que ele mostra todos os commits, só tem um, claro. E agora a gente tem que mandar isso daqui para o GitHub. Eu acredito que você precisa ou de um pacote para fazer isso, ou, claro, você pode ir pelo terminal fazer essas coisas, tá? Vou instalar o pacote para mostrar. GitHub. Com esse pacote aqui do GitHub. Eu não sei se é o mais famoso de todos, o principal. Vamos pedir para ele ordenar o mais popular. Recomendados. Bom, recomendados não teve. Então, vamos pedir para ele o mais popular do GitHub. O tema, bom, não parece ser necessário, mas é bonito mudar o tema se você quiser. Workflow, integração do GitLab VS, não é o que a gente queria GitHub. E aqui é o terceiro, realmente, pareceu mais interessante. Ele já deu uma nota. Eu recomendo usar GitHub Pull Requests no lugar desse. Então, tá bom. Cancela, GitHub Pull Requests é esse. Aparentemente, o mais famoso por pouco. Né? A gente quer usar, na verdade, esse daqui. Então, ele fala que você pode fazer um monte de coisa aqui. Com GitHub. Pull Requests e Issues. Ok? Espero que dê pra gente criar o pacote, senão eu estou fazendo isso aqui à toa. Mandei instalar. Ele deve aparecer aqui, GitHub. Apareceu aqui, sign in to use GitHub Requests and Issues. Ele fala você quer abrir um arquivo novo. Arquivo não, né? Uma pasta nova, tá aqui. Continue. Ele vai pedir senha, ou no caso não vai. Ele fala, olha, eu vou mandar reabrir. Eu estou no Linux, então ele aparece essas coisas estranhas para você, ele só vai aparecer direto. Mandei ele aceitar tudo, ele veio para cá. E acho que funcionou. Estou na conta. Ok, não tem nada disso daqui, ele está na conta certa. No Git Lanes que eu tenho instalado, ele já apareceu mais informação, que eu não estava logado antes, agora apareceu mais informação.
ele só não tem um repositório online. Eu queria criar o repositório online daqui. Acho que não vai ser possível, então vamos aqui no github.com mesmo. Depois a gente faz os pull requests se a gente quiser. github.com, vem aqui criar um repositório novo. Eu sou o dono e eu vou chamar ele de Framework Faculty. Ok, é em inglês, por isso que é Faculty. Vazio, não vou criar nada disso daqui. Note aqui embaixo tem o Grant Your Marketplace Apps. Já tem o Travis para mim, mas para você eu vou mostrar depois. Mandei ele criar. Ele criou. Falou que o Travis foi instalado para esse repositório. Você não tem isso ainda. Não se preocupe. E ele fala, é assim que você cria as coisas, tá bom? Se você quiser. Vou copiar esse link aqui em HTTPS. Clica aqui, ele copia. E vou buscar algum lugar aqui, ó. Vou buscar de novo no palette, remote. Git add remote. É o que a gente quer fazer. Colou. Ou não colou, não deixou. Vou apertar no add remote from GitHub. E essa extensão GitHub quer fazer o sign-in. Vamos lá fazer o sign-in com a extensão GitHub. É a extensão que eu acabei de autorizar. Aceito. Aceito. Ela veio aqui. Aí, tava girando, você viu, né? E agora foi. Qual vai ser o nome desse remoto? Origin. É o primeiro, é seu, chama de Origin, porque é padrão. Ok, fantástico, ele está aqui criado. Vamos olhar no Git Lens, as coisas estão aqui bonitas. No Git Graph não tem nada de nada. Online ainda não mudou nada, certo? Não mudou nada. Agora a gente pode querer fazer um push para lá. Deixa eu ver se é possível fazer o push daqui do Git Graph. Vim aqui, cliquei com o botão direito, push branch. Depois que ele já estava logado, tá? Aparentemente eu não precisava desse GitHub pull request aqui. Talvez. Você descobre e me avisa. Você quer fazer isso aqui mesmo? Setup string? Sim, push mode. Origin apareceu aqui do lado. Vim aqui, Ctrl R. Tá aí, tá tudo online. Tá funcionando. O meu Travis já deve estar funcionando também, mas o seu talvez não. Então vamos fazer o seu funcionar. Você vai em travis-ci.com. Tem o .org e o .com, mas o .org está fechando, vai virar tudo .com. Você vem aqui, sign in, no caso do seu, você vai dar sign up. Sign in, eu vou dar um sign in com o GitHub. Inclusive eu estou assumindo que você criou a conta do GitHub, tá? Você precisou criar a conta do GitHub para poder criar o repositório. Então, se você não fez isso, você precisou fazer. Se você quiser uma aula de GitHub, eu já tenho uma aula pronta com muito mais detalhes. Eu recomendo você dar uma olhada lá. Então, essa é a minha pasta com as centenas de pacotes que eu tenho aqui, tá? Bom, dezenas. O seu vai estar diferente, provavelmente. Talvez você tenha que dar autorização para você acessar os pacotes e tudo mais. Mas não tem muito mais diferença do que isso. Aqui eu estou olhando que não tem o que eu acabei de criar, o framework pacote. Se eu for em settings, eu posso buscar framework pacote. Ele apareceu aqui. Clico nele. E ele tá, eu tô aqui. Não aconteceu nada ainda. Abel, tá vendo? Ninguém mandou nada para cá. Eu posso clicar aqui em More Options e ver Requests para ver se teve algum pedido. E aí ele fala, olha, teve um master, mas o master não está incluído na configuração. Então aí está o nosso erro que a gente deixou passar. Como eu falei, o master é o padrão. Quando você cria vazio, ele usa master. E a gente estava usando aqui no Travis o main. Tá? Então, eu vou mudar para main o repositório. E essa maneira é simples de resolver. Vem aqui, rename branch para main. Clica aqui, push branch. Tá indo. E aí aqui eu mando ele deletar remote branch. Removi o master. Não deixou, porque aparentemente o master só tem ela lá, né? Então aqui eu dei o Ctrl R. O main agora tá aqui.
This branch is even. Eu vou aqui em branches. E eu vou mandar ele mudar a branch default para main. Se você mudar o rename, né? Se você der o rename antes de você dar o push, ele não precisaria disso. Mas agora ele está no main. Está funcionando certinho. Se você vier aqui no current, você vê que ele está rodando o seu GitHub. A segunda, o seu Travis, né? Com aquele pacote. A segunda coisa que você vai querer fazer é que você vai querer setar o coveralls.io. Coveralls, com dois L's.io. Dá um sign in ou sign up no seu caso, usando o GitHub no meu caso. Tá? Ele vai precisar adicionar manualmente o repositório e você vai ter que escolher o repositório aqui na lista. Framework, pacote on, tá ligado? Vem aqui, vamos ver os detalhes desse pacote. Não tem absolutamente nada aqui, porque ele não foi rodado ainda. Assim que ele acabar de rodar aqui, e se funcionar, que já viu que deu um erro aqui, né? Ele vai fazer o push. Olha que no Nightly ele funcionou, então no 1.0 ele vai funcionar também. Eu sei, inclusive, porque ele não funcionou no 1.0, tá? Não se preocupe com isso agora. Então tá aqui, sem pressa nenhuma na vida. Então aqui ele rodou, levou mais do que eu esperava. A gente pode clicar e ver. Você pode clicar no que errou e ver o que aconteceu também. Aqui ele tem várias partes diferentes. Se você for trabalhar na sua vida com isso daqui, tá? Se você está numa empresa, trabalhando com software livre, enfim, você vai se acostumar a ver esse tipo de coisa. Você entra em detalhes, mas aqui pra gente importa essa parte, um pouquinho antes importa também, mas em geral aqui, que é onde ele realmente roda o teste. É igual o teste que a gente rodou. Ele rodou o teste e ele fala, deu tudo certo. Depois que deu sucesso, ele rodou o coveralls. Agora você vem no coveralls, dá um Ctrl R e ele mostra que tem 81% de cobertura de código. Então olha aqui embaixo, source, e você consegue ver exatamente o que foi coberto ou não. Então vamos olhar esse gradient, de novo, o gradiente. Tá, eu tô vendo, olha, ele rodou o método do gradiente, ele passou nessa linha, nisso daqui. Essas numerações às vezes não estão corretas, tá? Da maneira que ele é feito, ele pode ficar meio confuso pro Julia. Não é 100% suportado ainda. Mas importa muito ver que, olha, esse else if, ele não entrou. Então, de fato, a gente fez um exemplo. E esse um exemplo que a gente fez, ele funcionou. Então, ele não falhou. Que é exatamente o que acontece aqui. Então, o que você poderia fazer? Inventa um teste que vai falhar para ver que isso daqui funciona. Beleza? É uma ideia de você fazer aqui. É uma coisa simples de fazer até. Você vem e cria um... Pode usar até o mesmo teste, faz output igual ao gradiente, NLP. Mas aí você coloca 0 iterações. Inclusive aqui eu vou testar que o status é first order. Copia esse status aqui. Copia mais que um. Testa que o status é max iter. Aqui uso max time. Aqui não é iter, é max iter, né? Igual a 0 e aqui testa que o status é max time. Shift Enter para rodar de novo, ele funcionou, tá vendo aqui embaixo 6 de 6. Vem aqui no commits, não salvei. Na verdade salvei sim, porque não tá... Por que ele não está aparecendo ali do lado? Eu não sei dizer. Refresh. Aparentemente ele precisa dar um refresh. Vai saber por quê. Tá, apertei aqui em cima. Aparece aqui, olha, você acrescentou isso, dei um mais, ele está no stage, e aí melhora os testes. Ctrl Enter, vem no Git Graph, olha que o main está aqui agora, dá um push, yes push, e você pode repetir esse processo todo para ver o que está acontecendo.
Você pode voltar aqui, volta aqui, e você vem aqui em Current, no caso Current é o último Branches, ou Build History, e você pode ver o que está acontecendo. Estou rodando um segundo job disso daqui. Aí eu consigo ver de novo, e depois que acabar você consegue ver de novo aqui tudo isso, tá? Coisas interessantes que você pode fazer. Você pode pegar aqui esse botãozinho, tá? Branch Main. E você pode copiar essa imagem. A gente quer no formato Markdown, copia essa imagem aqui toda, tá? Branch Main no nosso caso, Markdown, copiou. Vem aqui no seu README, cola. Vamos ver como é que fica, Ctrl Shift V. Ele fala, tá aqui, ele tá rodando isso daí. Tá dando erro por causa daquele 1.0, mas ele tá avisando para quem estiver vendo que, olha, ele tá no Travis, ele no caso tá falhando, né? Não é uma boa coisa para você ficar mostrando, mas idealmente vai estar funcionando. Você pode ver que, ó, tá funcionando de fato. A mesma coisa para o coveralls. O coveralls aqui em cima, em algum lugar. Aqui no embed, você clica aqui, Markdown, copia tudo, vem aqui e cola. Salvou, Ctrl Shift V e você consegue ver a cobertura de código, tá? Você vai ver que muita gente usa isso para indicar a situação atual do pacote. Bom, a gente vai salvar isso daqui. A correção que precisa ser feita no project é que no meu caso, no Travis, no meu caso o pacote NLP Models não funciona nas versões anteriores a 1.3, então era esperado que aquilo falhasse, tá? Mas agora ele deve funcionar com essas duas modificações. Dá um refresh, adiciona essas duas modificações aqui e corrige o Travis, Ctrl Enter, dá um push e deixa ele rolar online, porque não é para isso que eu preciso, tá? O que eu quero fazer é outra coisa agora. O que eu quero fazer é a segunda parte do nosso código. Então, aqui eu quero deixar claro que a gente está em dois repositórios diferentes. Então, eu vou mudar a cor desses dois. Eu vou colocar duas cores aqui. A cor 1 vai ser a cor... Vamos colocar a cor 990000, tá? Quando a gente estiver no vermelho, a gente está no pacote. E agora eu vou criar, com Ctrl Shift N, ele abriu outro VS Code, outro folder, e eu vou lá onde eu estava, Framework Pacote, não precisa ser a mesma pasta, mas se você colocar no mesmo lugar, os dois é mais fácil de você se encontrar. Eu vou chamar de Framework Tests, tá? Ou Scripts, se você preferir. Scripts, tá? Isso aqui pode ser pesquisa, pode ser testes, pode ser scripts, pode ser várias coisas. Nesse Framework Scripts, eu quero usar o Framework Pacote. Então você precisa de algumas coisas. A primeira coisa, você precisa ter o Julia aqui. Dei um Alt-J, Alt-O para ele abrir o Julia. A segunda coisa é que eu já vou salvando a cor para ser Green 9900. Pronto. Ficou horrível essa cor. Vou mudar para 004400. Pronto. Então aqui é o pacote, aqui é o meu verdinho, que são os meus scripts, que é onde eu vou rodar minhas coisas. Nesses scripts não vai ser o código. Então imagina que eu falo para o meu aluno assim, olha, que eu, inclusive é exatamente essa situação. Eu quero que você implemente o gradiente estocástico para mim. Para isso, você vai ter que pegar um pacote chamado MultiBJ Models e você vai ter que criar um modelo novo lá dentro. Beleza. Não é para ele criar o estocástico dentro do MultiBJ, mas não é para ele criar o regression dentro dos testes dele. Então ele precisa de dois repositórios, tá? Mesma coisa, qualquer aluno que eu tivesse, que eu falasse, faça isso, e isso envolve criar uma coisa nova, que é útil para mais gente, e usar essa coisa para alguma coisa, que é só útil para ele, para o TCC dele. Essa é a situação do uso. Então o que eu vou simular aqui é o seguinte. Imagina que o meu pacote de otimização aqui do gradiente vai ser usado para fazer um fit. Então aqui eu vou usar coisas importantes para o meu fit. Então eu, por exemplo, note que eu não estou no environment. Primeira coisa, eu preciso entrar nesse environment.
atual que não está criado. Então, activate, que não é um pacote, activate ponto, mas ele está dentro de um environment que é a pasta atual. E aí aqui dentro eu vou adicionar alguns pacotes que eu sei que eu vou precisar. Por exemplo, eu vou fazer gráficos, então eu vou precisar do plots. Eu vou... Bom, vou fazer só o plots por enquanto, né? Vou precisar do linear álgebra também, que eu sempre preciso dele. E aí eu vou deixar ele adicionando pacotes aí. Vou fazer um corte porque você sabe que demora, né? Beleza? Foi bem rápido até. Você vai ver que ele criou um project e um manifest. E dessa vez você quer o manifest, tá? Não é que vai ser extremamente útil, mas ele vai dar algumas informações no futuro. Então como é que está o project? Tem o linear algebra e tem o plots. Bom, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer uma regressão linear. Então suponha que eu tenho aqui dados, CSV. Vou simular uns dados aqui, tá? Você não precisa acompanhar. Mas eu vou simular esses dados. Eu vou fazer uma simulação de dados. 50 dados, tá bom. O y é 2x mais 3 mais um rand n de 50 vezes 0,2. Beleza, eu tenho x e y. Eu vou usar o DataFrames e o CSV. Note que ele tem o DataFrames e o CSV instalados fora do meu environment, então ele consegue usar. Mas eu vou acabar precisando para ler também, então depois eu vou adicionar os dois, não se preocupe. E esses dados CSV eu vou preencher com o x e o y para ler eles depois, tá? Então, mas suponha que, claro, que você tem esses dados de algum outro lugar, não precisa ser dado falso sempre na vida, né? Ok, sem pressa, vai, toma o seu tempo aí. Ele não gosta de ter pressa. Eu já criando scripts aqui então. Então aqui eu vou fazer uma análise JL, que vai ser minha análise de dado. Para fazer essa análise eu preciso do CSV, eu preciso do DataFrames, eu preciso do plots. E aqui embaixo, já que ele acabou, vamos lá. Eu vou criar um arquivo CSV file dados CSV para escrita. Imprime. Na verdade, eu posso usar um CSV. Eu posso criar o DataFrame. X igual a x, y igual a y, é assim? Nunca lembro. É DataFrame, né? Tá, funciona. E aí eu vou pedir para ele CSV write o meu DF. Eu passo primeiro o arquivo, depois o DF. Vamos descobrir. Olha como é que os dados estão. Preenchidinhos, do jeito que a gente gosta. Então esses dados vieram de algum lugar. Esquece que a gente criou esses dados. Eles vieram de algum lugar. A gente vai ler eles aqui. Tá? Então como é que a gente vai ler esses dados? Note que isso é uma análise que a gente está fazendo. Então uma coisa comum de se usar é esse formato tipo notebook. Você coloca esse hashtag e %% e ele vira um tipo notebook. Você consegue fazer análise, dá Shift Enter e ele roda só essa parte. Bonito, né? Então, nossa análise. Primeira coisa, eu vou ler os dados. CSV read, dados CSV. Tá? Eu acho que isso é suficiente. E aí eu preciso pegar o X e o Y. E eu vou fazer um plot. Deixa ele aqui nesse cara. Vou fazer um plot disso, scatter XY, para ver como é que eles estão. Está pré-compilando, deixa ele acabar. Ele acabou de rodar. Mando rodar aqui para ler, mando rodar aqui para plotar. Deve demorar mais um pouquinho para ele plotar essas coisas, como é de praxe. Não vamos ficar com pressa de novo. Certo? E aí eu quero usar o método do gradiente para fazer esse ajuste. Então aqui, caso você não saiba, a ideia, não precisava fazer isso, mas a ideia de você usar o método gradiente é o seguinte. Ó, o nosso plot aí, esses são nossos dados, ele funciona, bonito. Uau! E aí a ideia de você fazer aqui você vai criar uma matriz cujas colunas são features, essencialmente. Você, no caso simples de regressão, que a gente quer passar uma reta, é uma coluna de uns e uma coluna com o x, e o y é seu vetor, e você tem que resolver um sistema
x vezes x transposto x, x transposto y, tá? Barra invertida quer dizer inversa. Mas a gente não vai fazer isso, a gente quer usar otimização para resolver esse sistema. Inclusive a gente pode deixar isso daqui como beta-sol, que é a solução, só para ver, né? A gente quer usar otimização para esse sistema. E, para tanto, deixa eu só avisar que o que a gente está resolvendo é esse problema aqui. Meio da norma de x beta menos y ao quadrado. Então eu vou criar esse problema em ADNLP Model. Esse problema sai do beta e vai em norma de x vezes beta menos y ao quadrado sobre 2. E eu vou começar num ponto qualquer, o ponto 0, 2, não faz diferença. Então eu vou resolver gradiente NLP e eu vou pegar o beta como sendo a solução. Depois que ele rodar isso daqui tudo, eu quero que ele faça uma comparação. Então, primeira coisa, então deixa eu rodar isso daqui tudo. Certo, ele vai dar erro. E aí eu quero que ele faça uma comparação do beta que eu encontrei com o beta sol. Para eu ver a diferença. Norma de beta. Eu odeio quando ele não autocompleta as coisas aqui. Menos beta sol. E eu quero que ele faça outro plot. Agora o plot é com scatter e um plot da função que sai de beta e vai em beta 1 mais beta 2 vezes x. X vai em. Começando não, indo nos extremos do x. Com cor vermelha e tamanho de linha 2. Então aqui, no entanto, ele falou, olha, não sei do que você está falando. A DLP nem existe, você está louco. Então eu preciso usar NLP Models. E eu preciso, depois disso ele vai dar esse erro, eu preciso do pacote que você está querendo usar aí para resolver esse gradiente, que é o framework pacote. Certo? Então aqui, se você vier e mandar adicionar NLP Models, ele adiciona de boa, todo mundo feliz, ele leva o tempinho dele, como é de praxe, tá? Mas se você falar adiciona o framework pacote, ele vai dar erro. Por quê? Porque o framework pacote está online. Então você precisaria fazer uma de duas coisas. Se você quer adicionar o que está online, você vai dar um add e vai pegar todo esse link aqui e vai colar. E ele instala o que está online. Só que se você está desenvolvendo o pacote também, quer dizer que você quer a sua versão mais atual, não a versão que está online. Então o que você quer fazer é adicionar a versão que está no seu computador. Para isso você vai usar dev e você vai passar o caminho inteiro dessa versão. Que no meu caso, porque eu coloquei os dois na mesma pasta, é ponto, ele volta, e framework tab, e ele mostra, ó, tem um framework pacote JL ali. E eu falo, desenvolve esse cara. Isto é, ele está falando que esse framework pacote existe, é um pacote em desenvolvimento, cujas mudanças vão ser verificadas e você vai precisar ficar de olho nelas. E ele fala, olha, esse caminho existe, parece que é um pacote mesmo, vou usá-lo. Falo que bom, era isso mesmo que eu pedi para você, né? Se eu mandar rodar de novo agora, o que acontece? Ele dá um erro, que o beta não foi definido. Eu não rodei aqui em cima, eu rodei no lugar errado. Eu preciso rerodar no NLP Models, né? Como não é um script, você precisa rodar lá em cima. E nós que agora ele está pré-compilando o pacote framework pacote. Ele achou o pacote que a gente tinha aqui. Legal? Isso tudo é legal, isso funciona, agora você consegue desenvolver o seu pacote. O framework pacote está limpinho, você vê que aqui só tem essa função que a gente usa, e não tem mais nada desnecessário, só o mínimo, certo? E aqui está toda a parte suja, que é, eu preciso fazer a análise das coisas, então eu vou fazer um script, vou ficar fazendo teste, ficar subindo e descendo, criando exemplos, etc. Então ele roda aqui agora, aqui em cima ele rodou, eu venho aqui agora, ele vai criar, ele potencialmente vai falhar, o método não é muito bom, tá? Ou ele vai dar o problema da norma, tradicional,
A saber, se você escrever esses pacotes, se você quiser deixar ordenados, que eu recomendo, você pode vir em Sort, Lines, Ascending, e ele ordena. Agora que eu estou usando o Linear Algebra, roda aqui de novo. E aí deu erro, ok? Não é problema nosso, mas aqui o problema é porque o método é ruim. Um dos problemas que esse método tem é que, como ele começa mal, ele explode muito rápido. Então, uma coisa de resolver, entre aspas, aqui, né? Mas isso é porque eu sei o que o pacote está fazendo exatamente. É eu sair multiplicando por uma constante até que ele funcione. Ó, ele está indo para 10 a 28, viu? Um E28. Está explodindo. 001, convergiu. Como é mágico as coisas, né? Não, eu tô roubando. Não é assim que a vida funciona. Eu tô roubando e escolhi esse 001 para ele convergir. Tá? Então aqui, para resolver esse problema, ele funciona, ele é determinístico, e agora eu posso pedir para ele plotar. Ele deu erro onde? Aqui, faltou um parênteses. Erro gigante. Ó, a minha solução e a minha solução esperada estão próximas. O margem de otimização o gradiente é péssimo para esse problema, né? Mas ele resolveu e aí está a solução. É boa o suficiente para o nosso exemplo. Beleza? Então, essa é uma situação muito comum, exatamente a situação que o meu aluno tem. Eu pedi para ele fazer um método, implementa o gradiente estocástico num pacote e implementa e resolve um problema lá, pega o problema do Boston câncer de mama e vai lá e faz regressão logística com ele. Tá bom? Faz esses dois aí. Não é para ele pegar o pacote do Boston regressão e deixar lá, né? Não faz sentido ele deixar junto com o meu pacote de otimização estocástica, que são duas coisas diferentes. Então precisa de duas partes, tá? Beleza? Fantástico. Tá aqui. Este cara você também vai querer colocar online, são os mesmos passos. Você vem aqui, cria um repositório novo, adiciona o que for necessário. Como eu falei, você quer adicionar o Manifest TOML, mas o motivo de você adicionar o Manifest TOML é você no futuro poder olhar que pacotes que foram usados. Tá? Então você fala assim, eu estou tentando recriar isso daqui, que pacotes que foram usados. E aqui tem exatamente as versões dos pacotes que foram usados. Então qualquer pessoa do mundo pode pegar essa lista de pacotes e reutilizá-los. Beleza? Ou seja, é reprodutível esse nosso exemplo. Então aqui, primeiro commit, Ctrl Enter. E aí você coloca online, você pode deixar isso fechado, pode deixar ele para publicar no futuro. O importante é que você tem duas coisas separadas. E olha, se eu vier aqui e fizer modificações, ele vai automaticamente usar aqui. Porque ele está, olha o status dele, porque ele está informando que, olha, este cara está sendo usado desta pasta. No framework pacote JL que está ponto barra. Então, se eu venho aqui e modifico, ele vai avisar. Vamos fazer o teste? Eu vou fazer um pequeno teste que é falar aqui, olha, meu x atual é esse. Iter x é esse. Só para poder ver as iterações, caso alguém quisesse ver as iterações do método. Salvei, não comitei, tá vendo? O commit está aqui não feito. Não fiz nada, só salvei. Vem aqui na análise, mando rodar de novo aqui, Enter. Ele roda. Vê que ele demora um tempinho, por quê? Porque ele precisa fazer o reload daquilo. Esse é o pacote revise.jl, que está sendo usado automaticamente pelo VS Code. E você está vendo aqui como é que ele se comportou, tá vendo? Inicialmente já deu um passo para o lugar certo e aí ele foi só arrumando. Fantástico, certo? Eu sei que você já está abismado, falando, uau! E é assim que eu trabalho. E é assim que eu estou falando para os meus alunos trabalharem. Beleza? É isso. Esse é o vídeo de hoje. O nosso objetivo no vídeo de hoje foi mostrar como trabalhar. A criação de pacotes básica é essa, mas você pode entrar em mais detalhes aí. Em particular, a documentação é uma coisa que dá muito trabalho de fazer. Porque você precisa ter conta no GitHub, você precisa ter o Travis instalado, enfim, um monte de coisinha. É mais chato,
Imagino que no futuro eles vão fazer isso mais fácil pelo VS Code. Vocês viram também como eu trabalho no VS Code, abrindo os terminais, e vocês viram como ter dois pacotes ao mesmo tempo, ou dois repositórios ao mesmo tempo. Você está trabalhando em um, desenvolvendo um pacote, e você está usando aquele pacote para fazer sua análise de dados, ou análise do que for, ou testes computacionais, etc. Só pegando aquilo ali, ok? Esses códigos vão estar online, inclusive o repositório já está online, porque né, você viu colocando ele online. Eu falei modificações porque ele será usado na disciplina, mas é isso, ok? Obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima aula. Tchau!